Voltamos aqui já no nosso ateliê com a Flávia. É Pircher? Pircher? Falei errado tudo, vou voltar de novo. Flávia Pircher. Isso aí. Ah, agora sim. É cada gente chique que passa aqui nesse programa com nomes difíceis e eu tenho que ficar interpretando, mas eu gosto de aprender. Pircher. E eu pergunto mesmo que eu quero falar o nome certo, hein, gente? Então, paciência. Tudo bem? Pircher, tudo bem? Como você vai? Também. Tá linda. Obrigada. E hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos fazer um vaso com argila colorida. E eu falei, não sei se é copo ou se era vaso, porque isso aqui dá pra ser um copo, não dá? Dá pra ser um copo, um porta-talher, um porta-lápis, um vaso. Ó, ele é todo, ó, lá dentro, tá vendo pra você ver? Ó, ele é bem acabadinho lá dentro. Por isso que eu falei que dá pra ser um copo. Ó, que legal. Ele tá esmaltado, você pode colocar água, não vai vazar, não tem problema nenhum, né? E a Flavinha é que tá dando pra você de presente aquele pratinho que está ali no seu cantinho especial. É, aquele que eu fiz o eminho. É, que inclusive você me ajudou a fazer. Você gostou, né? Gostei demais. Praticou cerâmica depois disso? Nossa, não. Hoje eu escolhi fazer só aqui mesmo que me dá essa graça. uma técnica um pouquinho diferente, que é uma modelagem no torno. É um torno manual. Olha, que legal. Ele roda sem parar. É uma técnica tradicional japonesa, porque, sabe, a nossa cerâmica brasileira, ela tem muita influência dos japoneses. Esse aí é aquele que fica lambuzado, a mão vai pôr no água, vai Não, fazer... aquele é elétrico. Tá. Então, esse é o avô daquele. É o avô daquele? Começou assim, depois veio um que eu rodava com a mão, coloca um pauzinho assim e roda, ou com o pé. E depois veio a energia elétrica e aí ligaram na eletricidade, então a gente... Gente, ô Flávia, mas esse avô tá muito moderno. Ele... Ué, peraí, parece que foi de trás pra frente, porque aqui você já deixou ele retinho, só passando aqui no fiozinho. Exatamente. Aqui. Explica pra gente aí como Então vamos funciona. lá. Eu começo com a base, eu coloquei uma argila branca como tá ali, amassei. Você não vai explicar como que você fez esse corte aí? Vou começar, vou chegar lá. Amassei bem. Passei um rolinho, hoje eu trouxe um rolinho bem pequenininho, olha, contrário daquele que você tinha gostado. Aqui no torno, a gente tem as saliências aqui marcando diâmetros diferentes. Então, eu venho com a ponta seca, que é essa ferramenta, vou passando aqui, até chegar no diâmetro desejado e corto. E aí, eu corto, ele vai ficar bem redondinho. E essa já vai ser a base do copo. Esse avô é muito esperto. E em cima da base eu vou construindo com, a gente chama de cobrinha ou acordelado. É uma das técnicas mais tradicionais de fazer cerâmica. Cobrinha porque a gente faz uma cobrinha mesmo. Uma minhoquinha, como se fosse brincar de massinha, como criança brincando de massinha. Por que cada uma tem uma cor? Desculpa a minha ignorância, né? Imagina! No das argilas aqui. Todas as argilas, essas daqui, são a mesma argila, coloridas, diferentes. Não pegou ela desse jeito lá? Não, né? não. Então, mas dependendo da região geográfica no mundo, as argilas têm cores diferentes naturalmente. Porque a argila é o sedimento, depende do sedimento que aconteceu há milhares de anos atrás, formou uma argila diferente. Hoje em dia, na verdade, a gente não trabalha com massa, com argila, a gente trabalha com massa cerâmica. Tem um produtor que vai na mina, recolhe a argila, beneficia ela com outras matérias-primas e hoje a gente compra uma massa cerâmica. No Brasil, nós temos alguns produtores que já fornecem argila colorida. Então eu pensei que seria interessante para as pessoas conhecerem, sabendo que nós podemos fazer várias peças que não usam esmalte colorido, é só argila colorida. E esse aqui é um exemplo disso, Esse é um exemplo. Eu escolhi esses tons terra, ocre, mas você pode escolher azul, verde, amarelo, tem argila de tudo quanto é cor, tá? E depois eu vou ranhurar. Ranhurar é usar, parece um espetinho assim. Ele aumenta a superfície de adesão aqui, olha. Como um azulejo na casa da gente, o lado de trás do azulejo ele é cheio de ranhuras, isso é para aumentar a superfície de adesão e colar melhor. Coloco um pouco de água. E aí, eu vou
acrescentar a cobrinha ou a minhoquinha. Cada um tem um nome para o acordelado. Toda vez que você vai unir, você eu preciso ranhurar e preciso colocar água. Depois que eu fizer isso, eu vou pressionar e a gente chama isso aqui de costurar. Que eu vou só assim mesmo é que eu grudo a argila. Senão, conforme ela vai secando, ela desgruda, descola e todas as partes que não foram bem coladas, elas ficam separadas. E assim eu vou fazendo com as diferentes cores, que foi a maneira como eu fiz aquele vaso ali. Até o jeito de cortar, é uma linha de... Isso aqui chama fio de corte, é um fio de nylon que a gente usa para cortar. Por quê? Se eu pegar a argila assim, olha, com a mão e tentar cortar, olha como ela fica toda estranha. Fora que a gente não consegue cortar com perfeição. O fio de corte, que é um nylon, pode ser um arame, olha, ele corta certinho, sem fazer bagunça, tá? Então eu vou rodando essa peça aqui no torno e vou unindo as cobrinhas até ficar de uma altura mais ou menos assim, que eu possa entrar com outra ferramenta e começar a deixar ele no formato que eu quero. Enquanto eu estou abrindo a cobrinha aqui, eu estou fazendo uma leve pressão para deixar essa parte de argila bem compactada, bem firme, sem nenhuma bolha de ar lá dentro, para não ter perigo de estourar dentro do forno. E eu vou de novo ranhurar, passar água, não precisa ser em excesso, é só o suficiente para umedecer e colar a próxima corda, o próximo cordão. É muito importante a maneira como eu estou colando, eu venho de um lado para o outro, porque a bolha de ar, se tiver, eu vou empurrando até ela sair. Eu não posso começar aqui, depois aqui, aí eu aprisiono o ar e isso é muito perigoso. Toda a emenda, tenho que tomar bastante cuidado e fazer a colagem muito bem. Com essa técnica a gente consegue fazer peças muito robustas, firmes mesmo. Peças grandes, eu tenho na minha casa umas esferas de jardim que meus filhos brincam de subir em cima da esfera. Olha. E elas não arrebentam. Porque, como você pode ver, ela fica uma peça mais firme, mais grossa. E ela é assim. oca por dentro? A esfera, sim. Olha. Aquelas esferas de jardim com recortes, bolinhas, e depois a gente coloca iluminação por dentro, sabe? Sim. Então, eu trouxe algumas fotos de uma viagem que eu fiz. Essas fotos, elas são do Japão e mostram essa técnica que é usada para fazer vasos muito grandes, assim, porque ela dá uma robustez para a peça. E é interessante de ver também, eu coloquei, assim, por curiosidade mesmo, para as pessoas entenderem que às vezes pensa, nossa, como é que faz um vaso tão grande? E essa é uma das maneiras de fazer, a maneira mais tradicional e que até hoje ainda é utilizada. Ano passado eu estive em Taiwan, num ateliê, e até hoje eles fazem os vasos enormes, do nosso tamanho, assim, com essa técnica. Olha. Só que muito interessante porque eles não rodam o torno, eles rodam em volta da peça. Porque é tão grande que não teria roldana para aguentar. Então, eles que rodam em volta da peça. Muito legal. Muito bem. Ô, querida, eu vou dar um recadinho e a gente já volta aqui, tá? Enquanto você faz essa emenda aí, a gente já volta pra gente continuar.